Acho engraçado nesse caso que ela humilhou a mulher, né? Humilhou a mulher. Nada, e aí né? ninguém fala, porque a mídia é Fala, desonesta, né? obviamente, ela tem lado. Já falei sobre isso aqui, ela é desonesta, ela tem lado. É um absurdo o que ela fez com ela ali. As mídias que são consideradas as mais importantes, a maior fake news que eu vi esse século, acho que a maior fake news que eu vi século passado foi o do PCC lá com o Gugu Liberato, século passado. Acho que lembra disso? Acho que foi a maior fake news do século passado, foi esse. A maior fake news deste século, pra mim, é da rainha das fake news, que é aquela Daniela Lima lá. Que é aquela história que... Meu, eu publiquei isso no Twitter. Eu publiquei porque eu falei, gente, isso é tão absurdo que eles não podem ter inventado. Isso. Qual foi da Daniela Lima? Não eu tô lá vendo e tá lá falando, olha, a Polícia Federal foi lá na casa do Bolsonaro, o Bolsonaro pulou da casa de paraquedas, caiu num jet ski, fugiu num barco levando um computador da BIM, que ele tava conversando com os russos. Eu falei, gente do céu, mas é missão impossível? Só que é tão absurdo que eu falei, se a Jovem Pan, por exemplo, falasse 10% disso, tinha perdido a concessão. Sim. Se a Jovem Pan falasse 10% disso, eles tinham perdido a concessão. Eu nunca vi uma fake news tão absurda na minha vida. E eu falei, gente, isso é tão absurdo que isso não pode ser mentira. Eu até falei, pô, aí que tá, bandido tem que ser preso. Se o Bolsonaro fez isso, tem que estar na cadeia. Com certeza. Aí um monte de gente falando pra mim, é mentira. Eu falei, como é mentira? A mulher não vai chegar na Globo e vai falar um negócio desse sendo mentira. Ela falou. Eles falam muita mentira ali, viu? Não, porra. Mas desse nível, os caras chutaram o balde, né? Acho que foi desse século que eu me lembro a maior fake news que eu vi. Cara, mas eu vi nem me lembro onde eu vi, de uma influencer, por exemplo, falando do Janones lá, que ele, porra, tá faltando um cara igual ele pra ir lá e soltar um monte de fake news aí pra ocupar a galera. Mas Você chegou a ver isso aí também? Eu não vi esse. Cara, é inacreditável. A mulher vira e fala assim, pô, ninguém tá trabalhando mais. Tá na hora, passou da hora de indicar o Janones, sei lá, como representante da comunicação aí, porque na última vez que ele tava agindo aí, ele soltava fake news. Não era fake news. Ele soltava uma matéria lá que até tinha acontecido, mas com umas partes totalmente erradas, e aí todo mundo tinha que ficar lá respondendo pra ele. Eu lembro dessa parte. Ele ocupava todo mundo com isso, que aí todo mundo tinha que ficar respondendo pra desconstruir uma parte falha da narrativa que ele tinha colocado. Sim. Mano, fala sério. O que ele falava, eu ouvi ele falando isso, era uma coisa assim, por exemplo, ele chegava assim e falava assim, ó, imagina você faz sucesso e tal, não sei o quê, né, tá na mídia e tal, e falava assim, o Robertinho pode contratar só estupradores agora pra trabalhar com ele. Os caras, porra, esse cara tá contratando estuprador, não sei o quê. Aí você vai lá e fala, não, meu, olha aqui, todo mundo que eu contratei tá o nome, ninguém nunca foi estuprador, nada, não sei o quê. Aí ia lá e confrontava ele. Falei que ele pode contratar esse, ele não pode, se ele quiser, ele não pode contratar esse. Entendeu? A artimanha. E é uma artimanha baixa e pobre que ele usava. Eu nunca conheci o eleitor do Janones, eu queria conhecer pra ver o tipo de verme, porque você tem que ser um verme, pra você não votar num cara como esse. Votar nesse, votar num Boulos. Pô, você viu o que o Boulos tava falando hoje? Não. Do absurdo. Não, estão querendo privatizar as escolas. Primeiro, escola pública não é que não tinha que existir, não sou contra a escola pública, mas ela não faz sentido de existir no Brasil. Tá? Funciona em outros lugares. No Japão funciona, na Inglaterra funciona, mal menos, mas não faz sentido de existir no Brasil. Então, se dependesse desse cara, a gente não ia ter escola pública no Brasil? Não. Vamos lá. Não é que não ia ter escola pública. Não faz sentido, no modelo que é hoje, não faz sentido ter escola pública. A gente nem pode privatizar tudo que não dá. Não tem como. Se eu jogar tudo pro sistema privado, a princípio o preço dispara. Então não dá. Não dá pra jogar. Mas o que acontece? Primeiro, a escola pública ela não funciona. Todo mundo entende. Você vê qualquer vídeo da pessoa indo na frente de qualquer escola pública, o cara no terceiro colegial, ele ficou 12 anos na escola. Outro dia eu vi perguntando pra uma menina, quanto que vale o PI? Ela, eu nem sei o que é PI. Como é que você ficou 12 anos na escola e não sabe o que é um PI? Você nunca calculou uma área, você ficou... Deixa um ano todas essas pessoas comigo, que eu ensino muito mais do que eles aprenderem 12 anos na escola. Então, imagina o seguinte, imagina se a gente tivesse privatizado a telefonia no Brasil, o caos. Hoje a gente tava usando internet de escada até hoje, se a gente não tivesse privatizado. Agora, pega o valor, eu peguei isso há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, pega o valor que o governo de São Paulo, por exemplo, do estado de São Paulo, gasta por criança na escola. Pega o valor. Vamos supor que seja uns R$2.000. Vamos supor que seja R$2.000. Escola boa, hein? É uma escola boa, né? R$2.000 você pega uma escolinha bacana, dependendo do lugar, né? Aí eu pago R$2.000 por criança pra não ter ensino. Não é nem que o ensino é ruim, não tem ensino. Não tem ensino. O cara desaprende. É melhor ele ficar na internet assistindo vídeo do que ele ir pra escola. Não faz sentido hoje
o garoto ir pra maioria, tem até algumas escolas boas, mas pra maioria das escolas públicas. Então imagina o seguinte, tem uma escola muito boa, mas muito boa, top, que é lá em Minas, ela é de Minas, lá na sua cidade tem uma escola que é a melhor da cidade. Ela custa 3 pau. Você não pode pagar 3 pau, vamos supor, mas 1.000 você pode. Então o que o governo tinha que fazer? Em vez de gastar 2.000 com seu filho, ele te dá um voucher de 2.000. Ele dá um voucher de 2.000. Aí com aquele voucher, você pode colocar o seu filho numa escola de 2.000. Ou você pode colocar numa escola de 3.000 e pagar a diferença. Porque você não pode pagar 3, você pode pagar 1. E aí você concorda que ele ia ter uma escola 100 vezes melhor? Precisa ser muito inteligente pra perceber que isso é muito melhor? Não precisa. E outra coisa, a escola, fala, mas a gente pode melhorar a escola. A escola pública não vai melhorar nunca! Ela, no geral, pode ter um foco ali de um prefeito que quer fazer um bom trabalho e ele melhorar uma escola, como tem uma outra no Ceará, uma outra aqui em São Paulo e tal. Isso pode existir. A escola como um todo no Brasil, ela nunca vai ser boa. Por quê? Isso todo mundo sabe. Qualquer pessoa... Vocês têm filho em escola? Sim. Estão em escola pública? Não. Olha só. Então todo mundo que eu falo é isso. Não tá em escola pública, tá? O que acontece? Se a escola não é só que ela tem que ser ruim. A escola ela tem que ser ruim e violenta. Ela tem que ser a escola, pelo governo, pelo amor de Deus. Por quê? Se baixar um pouquinho, porque não é só que ele não vai aprender nada, você tem medo do seu filho na escola pública. Ele pode morrer na escola pública. Se a segurança melhorar um pouquinho e o ensino melhorar um pouco, você não vai tirar, pô, tá legal essa escola. Pra que você vai pagar? Você bota ele na escola pública, Sim, concorda? claro. Colapsa o sistema público. Todo mundo que eu conheço tem filho em escola particular. Quase todo mundo, um outro não tem. Se a escola ficar um pouquinho boa, se ela tiver um mínimo de qualidade, um mínimo, e de segurança, eu colapso o sistema público. Eu colapso. Porque todo mundo vai tirar os filhos da escola particular, tirando os caras mais ricos, que quer que tenha os filhos dele um ensino super diferenciado, e ele vai colocar na escola pública. O sistema colapsa. Será, Léo? Não, É porque você as entende de escolas outro estão jeito? Eu entendo, mas as escolas estão vazias, né? Então, mas porque não faz sentido? Eu não sei. Eu fiz escola pública a vida toda. E já era ruim na minha época. Eu não sei como essas crianças aguentam. A que se forma, eu não sei como eles conseguem ficar 12 anos na escola. Eu não conseguiria ficar uma semana com esses professores que tem aí. Não, tortura. Você tem professores que, pra ser ruim, tem professor que fala que tá ganhando pouco, tem professor de escola pública, se ele tá ganhando 10 reais por dia, ele tá ganhando muito. Ele tá ganhando muito, porque ele não merece isso. Você tem professor que não dá aula o ano inteiro. Eu tive uma professora na minha época, que era melhor que agora. Eu tive uma professora de ciência, acho que já contei isso, que ela não deu, ela ficou os 3 anos do colegial que era pra mim, e eu sou cientista hoje, os 3 anos do colegial que era pra me dar aula de ciências, ela ficou de licença. Uma vez por ano ela aparecia lá na escola que ela devia ter que assinar alguma coisa, eu via ela tava melhor que eu. Que absurdo. E ela ficou 3 anos recebendo de licença. Olha lá. O Pedro é da escola pública, né, Pedro? Entendeu? Então, você tem que pagar bem os professores, tem que ter bom salário, pra você demitir a maioria dos professores que a gente tem hoje, que não valem nada, não sabem nada, e atrair professores bons. Cara, a experiência que eu tenho com escola pública é assustadora também, porque até o 2º colegial eu fiz escola particular. E no 3º colegial eu fui expulso da escola. Então, assim, já imagina que eu era um péssimo aluno, né? Que eu fui expulso da escola. E aí eu fui terminar o 3º colegial numa escola pública, porque eu, não queria nada com nada e tal. E fui pra escola pública terminar o 2º grau, né? Já fez até aí, né? Já falta só um pouquinho agora aqui. Vou terminar na escola pública e fui fazer o 3º grau, 3º colegial. Era à noite, eu estudava de manhã, fui fazer o 3º colegial à noite na escola pública. Eu fiz também à noite. E, cara, eu vou te falar, velho. Eu parecia um professor top dentro da sala, assim, sabe? Não, eu tenho certeza. Eu fui muito inteligente dentro daquela sala, velho. O pessoal me olhava com admiração, assim, ó. Tipo assim, o cara sabe fazer fração, sabe? Era um negócio absurdo, assim. Os caras não sabiam fazer uma expressão, não sabiam resolver nada. Não sabia nada de nada, cara. Era assustador aquilo ali, velho. Assustador mesmo, assim. E no meu tempo, eu acredito que hoje é diferente, né? Eu tô falando hoje é muito pior. De, sei lá, 25 anos atrás, né? Tinha um grupo de pessoas, era minoria, grande minoria, mas elas queriam aprender, sabe? Sim, sempre tem. Foda, cara. Sempre tem. Tava lá na frente, mas tava nem tem ralando, quem ensinar. Não tinha quem ensinar. E os que também não querem atrapalham. E hoje você não tem poder, por isso que eu falo, ensino. Aí vamos já falar o absurdo aqui, porque o Brasil, ele é o país do absurdo. Então qualquer coisa sensata que você fala é o absurdo.
Sim. Por isso que eu sou a favor de caras como... Até o Renato 38, acho que tem que dar super voz pra esses caras. Um cara que eu acompanhava antigamente, eu já gravei podcast com ele, não que eu não acompanho hoje, esqueci o nome dele, caramba, Ideias Radicais. Já conversaram com esse cara? Não. Ele é muito bom também. Alguns caras foram muito importantes pro Brasil. Um foi o Daniel Fraga. Você já ouviu falar do Daniel Fraga? Daniel Fraga tinha que ter um filme sobre esse cara. E eu gravei podcast com ele. Sério? Na Você época. falou Tem lá no meu canal, até hoje. Que da hora. O podcast que eu fiz com ele. Cara, super gente boa. Eu gravei com ele e outras pessoas, acho que foi até sobre religião, não tinha nada a ver, assim, sabe? Aí gravamos um podcast. E tinha um cara que eu não conhecia direito o cara. Era um cara que meio que queria entrar na moda do youtuber e começou meio que puxar o saco de todo mundo e tava. Eu sempre fui de dar oportunidade pras pessoas. Falei, vamos lá. E o cara era um porre. Assiste esse podcast, tá lá no meu canal até hoje. O cara era insuportável. Aí, todo mundo ali de boa, eram umas 5 pessoas. E todo mundo ali de boa. Aliás, posso falar do canal aqui? Claro, não? Porque eu tô falando aqui, senão o pessoal não sabe nem, eu acho. Aliás, o pessoal que tá me acompanhando, me segue lá no Instagram ou no Twitter, CJBREngiléu, CJBREngiléu, ou no Twitter ou no Instagram. E CJBR no YouTube, que é Consoles e Jogos Brasil, CJBR, acha lá meu canal. Lá tem esse vídeo que tá o Daniel Fraga, é um vídeo raro, que tá ele lá, a gente discutindo, sei lá, 2 horas. E todo mundo de boa, acho que tava o Rolandinho, sabe o Rolandinho? Sei. Né? Tava o Rolandinho. E aí esse cara é insuportável, cara, insuportável. Quando terminou o podcast, ele chegou pra mim, aí veio falar comigo depois, acho que ele se tocou, que ficou uma droga a participação. Ele achou que era o gêniozão, achou que só tinha burro ali. Aí ele viu que tinha uns caras que não era meio besta. O Rolandinho é um cara super inteligente, o Daniel Fraga é um cara super inteligente, e eu sou meio burrinho, mas tava ali também, né? Tá bom. Mas era o dono da casa. Era o dono da bola, né? Eu era o dono da bola. Você podia brincar. Aí ele viu que aquilo ficou insuportável. Ele percebeu. E aí ele chegou pra mim depois e falou, edita esse podcast aí e tira minhas partes. Eu falei, cara, se eu tirar as suas partes, acabou o podcast. Você falou a droga do podcast em todo, com 5 pessoas. Você não deixou ninguém falar, você atravessou todo mundo. Teve partes do podcast, tá lá. Que eu falo assim, gente, eu vou fazer uma pergunta agora, é só pro Daniel Fraga. Eu quero que só ele responde, tudo bem? Mano, o cara se mete, sabe, em tudo. Eu falei, não tem, se eu cortar as suas partes, eu apago o podcast. Né? Não tem como. Aí ele chegou pra mim, se você postar esse podcast, eu vou te processar. Falei, então vamos ver quem tem melhor advogado. Né? Falei assim, beleza, vamos ver quem tem advogado melhor. Mete o processo lá. Você tá aqui porque você quis participar? Eu ainda falo sobre isso no começo. Sim. Né? Você tá aqui porque você quis participar, agora você fala que eu não vou postar? Falei assim, então processa lá que a gente vê quem tem advogado melhor. Né? Falei assim, cara, aí falei com o Daniel Fraga. Né? Falei o telefone com ele, falou, aconteceu isso. Então, agora você vai postar mesmo e eu também vou postar. E se ele processar, eu vou processar. Mano, ele era foda. Eu vou processar esse... Mano, ficou doido. Você ainda tem o telefone do Daniel Fraga aí? Não.